vídeo para o nosso canal. Hoje quero trazer uma visão diferenciada para você sobre o que acontece quando a gente tem sintomas, doenças, sinais no nosso corpo. Então, por que você acha que essas doenças, como a gente aprende, né? Uma doença de pele, nos órgãos, queda de cabelo, síndrome do pânico, porque todas essas questões aparecem, inclusive o câncer. Você já pensou por que você tem esses sintomas? Por que você fica doente? Por que você, de repente, recorrente tem rinite, por exemplo? Já pensou por que teu cabelo cai? De repente, quando você percebe, metade já se foi. Tudo tem um para quê. Então, nós temos no nosso corpo alguns escudos protetores. São 5 escudos protetores. Eles são referentes a algumas emoções, e estas emoções é que podem gerar sinais, sintomas, doenças. Ok? Mas como assim escudos protetores? Sim, nós temos 5 escudos protetores. O eixo principal de cada escudo nós temos, vou falar aqui, 5. Sentimento de perda, luto, desvalorização, impotência, desproteção, sobrevivência. Qualquer um destes 5 sentimentos, emoções, se você sentir, dependendo do nível, do impacto emocional que isso tenha na sua vida, desde lá da sua vida dentro da barriga, aí sim envolve, a mãe, envolve o sentimento, não o seu, a sua própria história, você executando aquilo e percebendo o que fizeram com você de uma dessas 5 formas, tá? Então tudo isso ele vai trazer sinais, sintomas, doenças, se você perceber dessa forma. Então a sua percepção que vai ser o diferencial, se você vai ser acometido por um vírus e ter sintomas, ou ficar mais tempo, menos tempo de cama, por exemplo, ou mais sintomas, menos sintomas, uma psoríase, por exemplo, se vai ficar exacerbada ou se você vai passar por um processo de autocura. E aí o que acontece? No nosso corpo nós temos aí memórias celulares. Essas memórias, elas ativam um desses escudos quando algo parece com aquela emoção específica, tá? Então, seja de desvalorização, impotência, de perda, sobrevivência. Então, qualquer uma das emoções dos 5 escudos, desproteção também, falei 4, qualquer uma desse direcionamento, dessa tendência desta emoção, podem ativar se você tem essa memória celular aí no seu corpo dizendo que você precisa se proteger, O escudo precisa ser ativo. Tá, da onde saíram esses escudos? Da embriologia. Nós temos 4 tecidos, quando tá lá na barriga da mãe. Então, óvulo, espermatozoide, começa todo o processo de formação, da nossa formação, e são 4 tecidos embriológicos que formam todo o nosso corpo, todos os órgãos, a pele, os órgãos, tudo, o osso, tudo. E aí esses 4 tecidos, eles estão correlacionados aí com os escudos protetores. E estes escudos estão correlacionados aos órgãos correspondentes, e estes órgãos podem ser formados por mais de um tecido, ok? Então, aqui, por exemplo, quando você fala de síndrome do pânico, eu tô falando porque eu passei 15 anos por isso, Então, normalmente, as pessoas vêm dizendo para tratar com medicação. Eu já cheguei a tomar medicação, não lembro se foi 2013 ou 2014, Não me dei bem com a medicação.
é psicoterapia, enfim. Aí a gente chega em técnicas respiratórias e tudo diz ser uma doença psicológica. Se eu te disser que não é simplesmente uma doença psicológica, se eu te disser que a síndrome do pânico, ela é além, assim como qualquer outro sintoma, doença, qualquer sinal que apareça aí, qualquer sentimento exacerbado ou que seja contrário ao que você gostaria de ter, né? Perdendo o domínio emocional, por exemplo. Tudo que você sente de forma adversa, né? 90% das doenças têm esse cunho emocional. E aí, como que a gente confronta isso? É um conflito biológico, tem a ver com essas memórias, tem a ver com esses escudos. Quando a gente começa a ver, perceber por esta visão que a sua emoção, dependendo de como você percebe o acontecimento ou a sensação de como você está, como você se vê, o que acontece dentro do seu mundo aí, né? O seu olhar, a cor da lente que você usa para enxergar a sua própria vida e a si mesmo. Isso vai impactar a sua vida, os resultados que você tem na sua vida, as doenças ou sintomas, sinais que você possa vir apresentar ou sofrer com eles. Então aqui está a importância de você entender que não existe só o psicológico ou só o físico, nós temos também conflitos que vão a nível biológico, por causa dessa coligação embriológica aí, tá? Em que todo o corpo está interligado, todo o corpo está integrado, tá? Então, existe uma forma de você liberar essas memórias celulares, coloca como se fossem traumas, tá? E aquilo fica marcado em você. E aí te gera sintomas para proteger, para ganhar tempo e você conseguir resolver aquilo. Mas a gente acaba passando pelo que né, a medicina tradicional chama de doença. E a doença não é algo que te acomete, é simplesmente uma resposta do corpo. Ele já está em processo de autocura. Através da análise quântica que eu faço, essa investigação de memórias celulares, a gente consegue fazer com que o corpo ele encontre o caminho para liberar essa memória celular e aliviar o sintoma, o sinal, a doença e passar pelo processo de autocura. A gente libera na sessão, né? É uma terapia quântica, uma análise onde você encontra memórias, porque o corpo já está mostrando, então a gente mostra para o inconsciente o que está acontecendo e ali a gente tem a oportunidade de facilitar essa liberação da memória celular e acabar com o sintoma, com a doença. E aí a gente vai cada dia melhorando e cada vez que a gente passa por uma liberação de memória celular, a gente se torna uma nova pessoa, livre de sinais, sintomas, doenças que nos acometem. Então, trabalhando em cima daquilo que você quer liberar, aquilo que você não quer mais viver, tá? Porque muitas memórias, muitos traumas, a gente nem tem noção de que estão ali, que existem, né? Então a gente acessa aí através do campo mórfico essas informações de memórias celulares e são possíveis aí as liberações. É assim que acontece o processo de autocura na medicina natural e integrativa, através da terapia Seven Healings que eu aplico, tá ok? Então, se você tem alguma dúvida, deixa um comentário, tá? É uma visão nova, uma visão holística, né? É natural, não tem remédio, é simplesmente entre aspas, porque simplesmente parece muito fácil, muito, né? Não quero subestimar uma técnica tão importante e tão transformadora de vida, tão libertadora,
mas é simples que acontece a autocura, porque desde a primeira sessão a gente já tem um resultado. E a gente já começa a perceber que algumas coisas que a gente sentia ou que a gente tinha, por exemplo, eu sofri de compulsão alimentar a vida toda e através da terapia, passando por uma análise e liberação de memórias, simplesmente eu tenho saciedade. Eu nunca tive saciedade desde criança. Sempre fui insaciável. E hoje eu tenho saciedade. Aos 40 anos de idade, após passar por sessões, né? Outras situações na minha vida passaram a ser resolvidas. E sequer a gente presta atenção, né? Que muitas coisas podem melhorar. E você não sabe como a sua vida vai melhorar se você começar esse processo de autocura. É o que eu desejo, que você seja livre, que você conquiste, que você viva o que você deseja mesmo viver aí no seu coração. E aqui você encontra um meio de ver a vida com novos olhos, de se enxergar com novos olhos. E esse processo, essa autocura que vem acontecendo sessão após sessão, é fora de série. Se você não passou, precisa conhecer. Você vai se surpreender. Então o vídeo de hoje é sobre isso. Medicina natural integrativa, técnica 7 Healings, a qual eu aplico. E a gente tem muitos resultados. É só o começo para você. Uma nova visão, nova percepção, uma nova vida. Até amanhã.